Graça e paz, meus amados. Motivo de grande alegria estar aqui reunidos mais uma vez assim para ministrar mais uma aula da EBD. Eu quero agradecer a Deus pela vida dos pastores, pela vida da irmã Lídia, pela vida da minha esposa assim que tem me auxiliado nessa nova fase assim da EBD. Eu gostaria de que você curvasse a sua cabeça para a gente dar início, para a gente estar orando. Pai, em nome de Jesus, eu quero te agradecer, Senhor, pelo mais um dia, Senhor, que o Senhor nos concede estar na Tua presença. Eu te peço, Espírito Santo, que o Senhor esteja abrindo o nosso entendimento, ó Pai, para compreender mais e mais a Tua Palavra. Nós queremos guardar a Tua Palavra no nosso coração, nós queremos praticar a Tua Palavra em nome de Jesus. Amém. Meus queridos, como foi falado nas outras aulas, que a gente vai estudar o Antigo Testamento, hoje nós vamos falar um pouco sobre o livro de Números. Nós estamos ainda no Pentateuco, como os meus queridos já sabem, que o Antigo Testamento ele é dividido no Pentateuco, nos livros históricos, poéticos e proféticos. E a gente está terminando o Pentateuco. Na aula passada nós falamos um pouco sobre o livro de Levítico, e nessa aula nós vamos falar sobre o livro de Números, que você anote aí. Números. O que é que significa esse número? Números era dado para enumerar, ou seja, para levantar o censo da nação de Israel. Você vai ver isso, dois censos, no capítulo 1 e no capítulo 26, onde tem dois censos. O interessante é que o povo hebreu chama esse livro de E ele disse. O livro de Números, para muitas pessoas, rapaz, eu não gosto de ler o Antigo Testamento, principalmente o livro de Números, porque é muito monótono. Mas você vai ver o que é que o apóstolo Paulo ele fala em 1 Coríntios, no capítulo 10, no versículo 12, ele fala que essas coisas foram escritas para exemplo nosso e para nossa advertência. Aí lá em Romanos 15, 4, ele diz que todas as coisas que foram escritas para o nosso ensino. Meu querido, você vai ver aqui que o livro de Números é um livro riquíssimo que nós podemos aprender muito com ele. Eu gostaria que você assim pegasse papel e caneta e anotasse tudo que vai ser ministrado nessa aula. Eu vou dar aqui os tópicos mais importantes desse livro e que você também na semana esteja estudando esse livro. Amém? Você coloca aí temas principais. Você coloque a fidelidade de Deus e as falhas humanas. Ou seja, você vai ver vários temas aqui. Eu vou dar vários temas aqui para os irmãos. Temas principais. A fidelidade de Deus e as falhas humanas. Certo? Outro tema. Os propósitos de Deus e a desobediência humana. Os propósitos de Deus e a desobediência humana. A provisão de Deus e a murmuração dos homens. E por último, a santidade de Deus e a pecaminosidade humana. O versículo-chave desse livro é: tão certo como eu vivo, como toda a terra se encherá da glória do Senhor. Números 14, 21. O livro de Números começa no Monte Sinai e termina nas campinas de Moabe. É por isso que nós temos que estudar o livro de Êxodo e de Levítico, para depois entrar no livro de Números, porque o livro de Números já vai dar entrada no livro de Deuteronômios. Interessante aqui, ó, que você vê, no capítulo 1 de Êxodo, fala que Jacó ele chegou ao Egito com 70 pessoas. Depois aqui você vai ver no capítulo 1 de Números, no versículo 46, que fala que todos os contados foram 603.550 pessoas. Contado isso, só homens preparados para a guerra. Não foi alistado aí a tribo de Levi, não foi contada, nem homens e nem mulheres. Eu gostaria assim de estar passeando um pouco na Bíblia para você anotar os principais tópicos. Como era que o acampamento das tribos de Israel era formado? Norte, sul, leste e oeste. As 12 tribos. No norte, anota aí, que ficava
Ao norte ficava Dan, Aser e Naphtali. Ao norte ficava Dan, Aser e Naphtali. Ao sul ficava a tribo de Ruben, Simeão e Gade. Ao sul, Ruben, Simeão e Gade. Ao leste ficava Judá, Isacar e Zebulon. Judá, Isacar e Zebulon. Ao oeste ficava Efraim, Manassés e Benjamim. Aí você deve se perguntando, mas e Levi? Você pode olhar aí que Levi, ele não recebe herança, porque o Senhor é sua própria herança. Onde é que ficava o tabernáculo? O tabernáculo ficava no meio do acampamento. Vamos dividir como é que ficava o tabernáculo, que eram os levitas. Na parte norte ficava Merari, isso da tribo de Levi. Na parte norte ficava Merari. Na parte sul ficava Coate, ou seja, os coaditas. E na parte leste ficava Moisés, Arão e seus filhos. E na parte oeste ficava os Gersonitas. Aí para você ver, ficava no meio do acampamento, representando a presença de Deus no meio do seu povo. Eu queria dar umas pinceladas aqui em alguns tópicos para que os irmãos venham compreender. O interessante é que eu vou saltar aqui do capítulo 1 para o capítulo 5, onde a Bíblia fala da lei da restituição, onde a Bíblia fala da prova da mulher suspeita de adultério. Era desse jeito, meu querido. No caso, o marido, ele estava com ciúme da mulher, ou estava suspeitando que a mulher tinha traído. E ele levava esse caso aos anciões e aos sacerdotes. E ao sacerdote chegava essa mulher e perguntava, você traiu o seu marido? E ela não. Então fazia o seguinte, ele pegava um jarro e pegava água santa e pegava a areia lá do tabernáculo e colocava sobre o jarro. O que é que acontecia? Ele, essa água amarga aqui, se você beber e você não trair o seu marido, nada vai acontecer. Agora, se você beber e você tiver traído o seu marido, o seu ventre vai inchar. E a pessoa que era acusada tem que dizer amém, ou seja, que essa palavra se cumpra, que se cumpra o que está escrito, assim seja. E o que é que acontecia? O sacerdote pegava e dava à mulher. E a mulher, quando bebia, se tivesse traído o marido, a sua barriga inchava. Isso não quer dizer literalmente que a barriga da mulher crescia, não. Ela seria estéril. Aqui eu não vou pregar sobre isso aqui, só dar umas pinceladas. Aí no capítulo 6 você vai ver sobre a lei do nazireado. O que é isso? Quando você vê da lei do nazireado, você lembra logo de quem? De Sansão, de Juízes, capítulo 13, onde o nazireu não podia tocar em coisa impura, não podia passar navalha em seu cabelo e não podia beber bebida forte. É interessante que no versículo 24 ao 26 você vai ver a bênção sacerdotal de Arão, onde Arão ele fala que o Senhor te abençoe e te guarde, que o Senhor faça levantar o seu rosto sobre ti, que o Senhor sobre ti levanta o teu rosto e te dê a paz. Anota aí. Agora vamos lá. O capítulo 9 fala da celebração da Páscoa. No capítulo 10 você vai ver as duas trombetas de prata. Para que servia essas trombetas de prata? Quando Moisés mandava dar um toque, era quando os líderes se reuniam. Para ter alguma reunião. Quando era 2 toques, era o quê? Para levantar o acampamento e ir embora. A ordem da marcha das tribos. Coloca aí, a ordem da marcha das tribos. Que vinha primeiro, Judá, Isacar e Zebulon. Primeiro vinha Judá, Isacar e Zebulon. Aí segundo vinha Ruben, Simeão e Gade. Aí terceiro vinha Efraim, Manassés e Benjamim. Aí na quarta vinha Dan, Aser e Naphtali. Era a ordem da marcha. Aí você se pergunta, mas Ruben não foi o primogênito de
de Jacó? Foi, mas só que Judá foi que liderou a marcha. Interessante que os levitas que carregavam a Arca da Aliança, só para os irmãos entender como era a tribo de Levi. Os levitas, ou seja, Arão, juntamente com seus filhos, que carregavam a Arca da Aliança, anota aí. Os Gersonitas e os Meraritas carregavam o tabernáculo, ou seja, o tabernáculo era a igreja móvel, montava e desmontava. E os coaditas carregavam os utensílios do tabernáculo. O único que ela carregava a Arca da Aliança só era os levitas, ou seja, os filhos de Arão, e Arão como sumo sacerdote. Meu querido, interessante é que nesse capítulo 10 aqui, a partir do versículo 29, às vezes as pessoas pensam o seguinte: não, Moisés só tinha cunhada. E quando você vai ler aqui, você vai ver que Moisés ele tinha um cunhado chamado Obabe, filho de Jetro, onde Moisés roga a ele: rapaz, vamos conosco, porque você conhece todo o caminho no deserto para o seguir. Ele fala: não, eu não serei, eu vou voltar para a minha terra de Midian. A interessante é que começa aqui. O livro de Números pode se chamar também o livro das murmurações. Meu querido, começa aqui, ó, do capítulo 11 de Números. Ou seja, a murmuração dos israelitas. O povo estava com saudade da comida do Egito. Aí você vai ver lá que o populacho que saiu do Egito teve saudade de comida do Egito. Aí você, mas o que significa isso? O populacho. O populacho significava, ou plebe, em sua tradução pode estar assim, significava casamento misto entre hebreus e egípcios. E o povo fala assim: nós já estamos fartos desse maná. Nós queremos carne. E nisso o povo começou a chorar. E Moisés, ele acha pesado o seu cargo. Ele fala: Senhor, por acaso foi eu que dei a luz a esse povo? Por acaso eles são meus filhos, Senhor? Senhor, se for para ver a minha vergonha, que o Senhor me mate. Que o Senhor me mate, Senhor. Mas se não, glorifica o teu nome. E Deus, ele fala: ó, o povo vai comer carne, nem 1, nem 2, nem 10 dias, mas o mês inteiro. Interessante que nessa passagem você vai ver que Moisés, ele duvida do poder de Deus. E Moisés fala: Senhor, só homens tem mais de 600 mil, fora crianças e mulheres. E o Senhor ia matar assim rebanhos e manadas o mês inteiro para essa multidão, ia juntar todos os peixes do mar e dar a esse povo. Interessante que Deus fala: Moisés, por acaso a minha mão está encolhida para que não venha fazer tudo isso aí? E quando foi no outro dia, Deus mandou codornizes, onde o povo comeu que se fartou. O interessante é que aquele povo ali morreu de praga, que o texto diz que quando ainda a carne estava nos seus dentes, Deus feriu aquele povo de praga. Aí vamos para o capítulo 12. Você vai ver lá no capítulo 12, você vai ver a sedição de Miriam e Arão, ou seja, a rebeldia atinge os de casa, onde Miriam fala da mulher cuxita. Aí você: rapaz, eu nunca entendi o que é isso, essa mulher cuxita. Essa mulher cuxita é a mulher etíope, ou seja, podia ser uma segunda esposa de Moisés, ou como podia ser até mesmo Zíbora. Os cuxitas veio de quem? Descendente do filho de Noé, de Cã, onde existe a Etiópia. A Etiópia, o país, o continente africano. Mas só que ela não falou a respeito só da mulher de Moisés. Falou também a respeito do cargo de Moisés. Interessante que Deus chama Arão e Miriam e chama Moisés. E fala bem assim, ó: com Moisés, o meu servo, eu falo face a face. Agora com vocês, eu falo por sonhos e por enigmas. Por que vocês não têm medo de falar do meu servo Moisés? O interessante é que Deus, ele pune Miriam com uma lepra. Aí você se pergunta: se foi Miriam e Arão, por que Deus não puniu Arão? Ou seja, Arão, ele pede perdão, mas Deus puniu Miriam porque quem foi que começou a conversa? Tem um salmo que diz o seguinte, que aquele que fala do seu irmão escondido, esse eu destruirei. Meu querido, é muito grave isso. Muitas das vezes você está na frente da pessoa, mas por trás você só anda descendo o pau. E você tem que tomar cuidado.
sobre isso aí. Como diz lá em Provérbios que 6 coisas o Senhor detesta e a 7ª ele abomina: aquele que traz contenda com seus irmãos. Com seus irmãos. Meus queridos, isso aí é forte. Nós temos que tomar cuidado o que sai da nossa boca. O interessante é que Miriam, depois de ter feito isso aí, Deus fala com Moisés, né? Que Miriam estava leprosa, e Moisés fala com Deus: Senhor, eu te peço que cure. Aí Deus fala bem assim: se seu pai tivesse uma cusparada na sua cara, não seria detido por 7 dias, então ela vai ficar fora 7 dias do arraial. E depois ela retornará ao seu povo. E Deus restaurou Miriam. Aí no capítulo 13 de Números, você vai ver os 12 espias foram enviados para espiar a terra de Canaã. Ó, por aí já vai ficando gostosa a leitura do livro de Números. No capítulo 13 você vai ver a comissão, cada cabeça de uma tribo foi enviado, um príncipe foi enviado. E depois de 40 dias ele retorna. Eles retornam com o quê? Com a vara, com o cacho de uva, figos e romãs. E aí, rapaz, realmente a terra é boa, manda leite e mel. Mas só que tem uma dificuldade. As cidades são fortificadas e há gigantes. E nós somos para com eles como pão. E eles vão nos devorar. E aí Josué e Caleb fazem aquele povo se calar. Eia, subamos e possuamos a terra, porque o Senhor se agradou de nós. E aquele povo ali fez uma nação de mais de 2 milhões de pessoas chorar e murmurar contra Deus. Contra Deus. Olha para você ver. Aí no capítulo 14, você vai ver isso aí. A sedição do povo, quando o povo fala: seria muito melhor ter morrido no Egito ou nesse deserto do que para essa cidade. Meus queridos, depois você vai ver lá em Hebreus, no capítulo 3, no capítulo 4. Para você entender o livro de Hebreus, você tem que entender, você tem que estudar o livro de Números. O livro de Números. Para você entender todo o Testamento, você tem que ler o Antigo Testamento todo. O autor de Hebreus, no capítulo 3, no capítulo 4, fala que o povo, esse povo aqui, ó, que nós estamos estudando hoje, não puderam entrar na terra prometida. Por quê? Por causa da incredulidade deles. O interessante é que no capítulo 11, que nós já falamos aqui, fala bem assim: e o povo tornou a chorar, ou seja, eles choraram outra vez, eles murmuraram outra vez. Interessante que o povo está ali, o povo não, a gente vai apedrejar Moisés e Arão, Caleb e Josué. O que é que acontece? Vem a intervenção divina. Eles falam: vamos levantar um capitão e retornar para o Egito. Aí Deus intervém e fala: ó, até quando esse povo me provocará a ira? Até quando não crerás nos meus prodígios? Moisés, eu vou destruir todo esse povo e farei de você uma nação mais forte do que esse povo aqui. E Moisés começa a interceder e fala: ó Senhor, o que é que vão falar os egípcios, as outras nações? Falam assim: o Senhor tirou o povo da terra do Egito e não pôde introduzir na terra prometida, antes matou no deserto. Que o Senhor retire, Senhor, essa punição, porque o Senhor é rico em misericórdia, mas o Senhor não tem inocente por culpado. Ai Deus, assim como eu vivo, como a terra se encherá da minha glória, assim como eles falaram aos meus ouvidos, eu farei assim com eles. O que foi que eles falaram aos ouvidos de Deus? Que queria morrer no deserto ou no Egito. E todos aqueles lá que murmuraram contra Deus morreram no deserto. Os filhos deles, que eles falaram que ia ser por presa, ou seja, que ia ser escravo, esses que herdaram a terra prometida. O livro de Números, ele conta uma história de quase 40 anos. Você vê que começa no Sinai, termina nas campinas de Moabe, próximo a Sitim, onde eles iam já herdar a terra prometida. A terra prometida. Eu quero dizer algo aqui para você, meu querido. Muitas das vezes você: rapaz, eu não acredito nisso. Mas é a própria palavra de Deus que diz: cuidado com o que sai da sua boca. A nossa boca tem poder para dar vida e para dar morte. Olha para você ver, foi que esse povo, eles profetizaram sobre a vida deles mesmos. Seria muito melhor a gente morrer nesse deserto ou no Egito do que entrar na terra prometida. E Deus, assim como vocês falaram,
aos meus ouvidos, eu vou fazer isso acontecer com você. Nós temos que tomar muito cuidado com as palavras que saem da nossa boca. Prosseguindo. Aí no capítulo 16, vamos pular do capítulo 14 para o capítulo 16. Aí Deus ele fala lá no capítulo 14, só finalizando o capítulo 14, ó. Assim como vocês passaram 40 dias, esses dias cada um vai ser um ano, ou seja, 40 anos no meu desgosto. E todos aqueles que viram minha glória, nenhum deles entrará na terra prometida, a não ser Josué e Caleb, que tiveram um espírito diferente. Aí no capítulo 16 você vai ver lá a rebelião de Corá, Datã e Abirão. Esses homens eram levitas, eles ministravam diretamente a Deus. E Corá, ele além de querer o sacerdócio de Arão, ele queria o lugar de Moisés. Interessante que ele junta alguns levitas e não vai mais fazer o seu ofício no tabernáculo e se levanta contra Moisés. E Moisés fala, ó, eu não fiz nenhum mal a esses homens. Se esses homens morrerem como morrem todos os homens, então vocês vão saber que o Senhor não me enviou. Mas se o Senhor criar coisa inaudita desses homens descerem vivos ao abismo, então vão saber que esses homens provocaram ao Senhor. E fala para todo acampamento, ó, não toqueis e nem chegueis à tenda desses homens perversos, para que não pereceis nos vossos pecados. E o que foi que aconteceu? A glória do Senhor apareceu. E o chão se abriu, Corá, Datã e Abirão, juntamente com toda a sua casa, e aqueles que se levantaram contra Moisés, porque eles não estavam se levantando contra Moisés, e sim contra o próprio Deus, porque foi Deus que escolheu Moisés para aquela função de liderar. Meu querido, eu quero lhe dizer uma coisa para você. Toda vez que você se levanta contra a autoridade de Deus, você não está se levantando contra a sua pessoa, mas sim contra Deus. Interessante que você for analisar na Bíblia que pecados contra a santidade de Deus é perdoado. Agora, contra a autoridade de Deus, você não vai ver perdão aqui. Você vê Manassés, um dos piores reis de Israel. Manassés, ele o quê? O pecado dele foi idolatria. Deus perdoou. Davi, Deus perdoou. Aí você vai ver esses homens aqui, ó, não teve perdão. Aqui, ó, nesse tempo aqui da lei, não havia oferta por rebeldia. Havia sobre o pecado e sobre a culpa. Sobre rebeldia não tinha oferta nenhuma para cobrir o pecado. E esses homens morreram. Aí depois você vai ver no versículo 41, você vai ver outro tumulto. Meus irmãos, esse povo aqui era um povo de dura serviço mesmo. E o povo começa a chorar e a falar com Moisés, vocês mataram o povo do Senhor, vocês mataram. E Arão e Moisés começaram a orar. Daqui a pouco, Deus envia uma praga. E Moisés fala para Arão, Arão, pega o seu incenso e vá lá, porque grande indignação saiu do Senhor. O interessante é que 14.600 morreram por causa de Corá. Imagina aí, meus queridos. Imagine. Aí depois no capítulo 17 você vai ver Moisés, Deus fala com Moisés, ó, mande trazer um cajado de cada uma das tribos. E o cajado que florescer, esse foi que eu escolhi. E coloca lá os cajados com o nome do líder de cada tribo. E no dia seguinte estava lá, o cajado de Arão floresceu. E ainda brotou frutos, que foi a amendoeira. E esse cajado foi colocado dentro da Arca da Aliança, juntamente com o maná e juntamente com as tábuas da lei. Amém? Só estou dando aqui alguns tópicos para os irmãos entender. Aí no capítulo 20, você vai ver, ó, a morte de Miriam. Miriam morre e Moisés está ali triste porque foi a sua irmã que cuidou dele quando Moisés ele foi levado pelo cesto até a casa de Faraó. Moisés está ali triste e o povo começa a murmurar de novo. Ah, você nos trouxe aqui para esse lugar para a gente vir morrer de sede. Nós só temos esse pão vil.
Esse pão vil, meu querido, olha o que, é que eles chamaram. O pão, o maná que desceu do céu, de pão vil. Depois você vai ver lá em 1 Coríntios, anota aí. 1 Coríntios, no capítulo 10, do versículo 1 até o versículo 12. Você vai ver lá, Paulo, ele fazendo uma exposição de tudo aquilo aqui, ó, que nós estamos estudando. Paulo, ele faz uma exposição disso aí. Ele fala que aquele pão ali era alimento espiritual, e que a rocha que nós vamos falar aqui, aquela rocha ali era Cristo. E o que é que acontece? Deus fala para Moisés, ó, Moisés, o povo não quer água, fale para a rocha que ela vai dar água. Você e Arão, fale para a rocha. E aí o povo começou a atribular Moisés, e Moisés fere a rocha 2 vezes. E Deus, por que você não falou para a rocha, não fez como eu disse? Por que você não creu em mim, Moisés? Por que você não creu em mim? E aquele lugar se chamou Contendas, Meribá. Aí você fala, não, mas uma passagem fala que Deus manda ferir a rocha. Certo, essa passagem aí em Êxodo, capítulo 17, onde Deus manda ferir, e a rocha só poderia ser ferida uma vez. E essa rocha era um tipo de Cristo. Você vai ver isso na passagem que eu falei para você de 1 Coríntios, no capítulo 10, onde a rocha era Cristo. Era Cristo que estava ali, no meio deles. E Moisés, ele está ali, ó, fere a rocha. Aí por causa disso aí, Moisés e Arão são impedidos de entrar na terra prometida. Aí no versículo 22 do capítulo 20 você vai ver a morte de Arão, onde Deus fala, ó, Arão, para Arão subir no monte, e Moisés, ó, tire toda a roupa dele aí e vista Eleazar, que vai ser sumo sacerdote no lugar de Arão, por causa das águas de Meribá e não ter crido em mim. Amém? Vamos lá. Aí no capítulo 21, você vai ver outro tumulto. Aí você, misericórdia. Pense no povo murmurador. Esse povo aqui era murmurador. Esse povo aqui, ó. Esse povo estava fasto de tudo. Deus deu comida, Deus deu, ó, provisão e proteção para esse povo. E esse povo, já baixa, Moisés. O povo ficou impaciente e falaram contra Moisés. Já estamos fastos desse pão vil, Moisés. Meus queridos, sabe o que Deus fez com esse povo? Deus mandou serpentes. Serpentes abrasadoras. Além de morder, ainda queimava. Ainda queimava. E o povo começa a falar com Moisés para perdoar. E Deus fala para Moisés, ó, levante, faça uma serpente de metal ou de bronze, que todo aquele que olhar para a serpente vai ser curado. É interessante que Jesus, ele explica isso a Nicodemos, ó. Por isso que é bom a gente estudar o Antigo Testamento. Em João capítulo 3, do versículo 11 em diante, você vê Jesus explicando aquilo para Nicodemos. Jesus, ele fala bem assim como Moisés levantou a serpente no deserto, importa também que o Filho do Homem seja levantado. Ou seja, que todo aquele que olhar para Jesus vai ser salvo. Interessante que esse povo aqui era um povo atribulado. A serpente de bronze não foi feita para ser adorado. Aquilo ali era um tipo de Cristo. Interessante que na época do rei Ezequias, o povo estava idolatrando a serpente de bronze, onde chamava de Neustã. E o que foi que aconteceu? O rei Ezequias derrubou esse poste ídolo, onde os israelitas estavam idolatrando. Os irmãos estão entendendo até aqui? Eu estou falando muito rápido. Se eu estiver falando muito rápido, eu vou falar mais um pouco devagar aqui, certo? Interessante que no capítulo 22, você vai ver, do capítulo 22 ao capítulo 25, você vai ouvir falar de uma figura chamada Balaão, um falso profeta que ganhava dinheiro fazendo encantamento. A pergunta que eu quero fazer para você, macumba pega em crente? Aí você, rapaz, não, depende. Se você der lugar, meu querido, ela pega em você. Aí você, misericórdia, rapaz, não era para pegar. Porque lá em 1 João 5,8 fala o seguinte, que aquele que é nascido de Deus, o maligno não toca. Correto? Certo. Números 23, encantamento nenhum vale sobre Jacó. Agora, se você der brecha, meu querido, ela vai lhe pegar. O que é que a Bíblia diz em Efésios 4:27? Não deis lugar ao diabo.
seres sóbrios, não dê lugar ao diabo. Se você der, ele vai arrebentar. Interessante que Balaão, ele tenta, com encantamento, tentar destruir o povo de Deus. O que é que acontece? Balaque chama ele para amaldiçoar, ele fala, Balaque, eu não posso amaldiçoar porque esse povo aí é um povo abençoado. Muitas das vezes você que está aí, rapaz, eu acho que botaram meu nome na boca do sapo, meu nome na encruzilhada. Meu querido, não se preocupe, você é guardado pelo sangue de Jesus. Praga nenhuma vai chegar na tua tenda. Agora não dê brecha. Se você anda uma vida correta diante de Deus, meu querido, praga nenhuma vai chegar na sua tenda. E o que foi que aconteceu? Aquilo que Balaão não conseguiu pelo meio da feitiçaria, ele consegue pelo meio da prostituição. O que é que ele fala para Balaque? Envia as medianitas para o meio do acampamento de Israel. E pelos préstimos sexuais, eles adorem Baal Peor. E o que é que acontece? Eles ali, se prostituem com as mulheres medianitas, adorando a Baal Peor. E o que acontece? Deus envia uma praga. Deus envia uma praga onde 23 mil israelitas morrem. E essa praga só é cessada quando o neto de Arão, Finéias, ele pega uma lança e está lá Cosbe e Zirim, da tribo de Simeão, num ato vergonhoso sexual, onde ele vem e vara os dois e a praga é cessada. É cessada. Os irmãos estão entendendo até aqui? Agora vamos para o capítulo 27, onde fala a lei das filhas herdeiras, fala das filhas de Zelofeade. Das filhas de Zelofeade. Meu querido, eu acho interessante esse texto aqui. Quando fala dessas cinco mulheres. Macla, Noa, Ogla, Milca e Tissa. Essas 5 Zelofeades. Interessante que ela chega para Moisés e fala bem assim, o nosso pai Zelofeade não participou de nenhuma das rebeldias em que Corá se levantou, citando Números 16, mas ele morreu no seu próprio pecado. Não deixando filhos, nós estamos aqui reivindicando a sua terra, reivindicando aquilo que é nosso, porque só quem tinha direito à herança só era filho homens, mulheres não tinham. O interessante é que Moisés eles levam para o ancião e Deus fala para Moisés, fala o seguinte, as filhas de Zelofeade fala o que é justo. Meus queridos, a lei foi mudada por causa dessas 5 mulheres. Deus mudou toda a lei. Você pode ler no capítulo 27 que Deus muda a lei por causa dessas mulheres aqui. Dessas mulheres, que as mulheres também são chamadas aqui, depois, de herdeiro como homem. São mudadas. O interessante é que eu vejo muitas pessoas que falam que mulheres não podem ser pastora. Isso aqui a gente vai dar um estudo profundamente numa próxima aula falando sobre isso aqui. Olha para você ver. Deus muda a história dessas mulheres. Por que uma mulher não pode ser pastora? Isso aí vai ser um assunto que, para tirar muitas dúvidas sua que está aí. Rapaz, eu estou na igreja, mas a Bíblia não fala que a mulher pode ser pastora. A Bíblia não fala. Realmente, meu querido, a Bíblia não fala pastora, também como a Bíblia não fala de trindade, também como a Bíblia não fala de missionária, também como a Bíblia não fala de diaconisa, também como a Bíblia não fala de masturbação, também como a Bíblia não fala da pessoa que fuma cigarro. A Bíblia não fala nada disso. Mas isso aí vai ser com a próxima aula, porque o tempo já está bastante corrido, para a gente tirar essas dúvidas. Se a mulher pode exercer cargo de liderança ou não. Eu não quero aqui trazer nenhuma dúvida para você, mas sim trazer respostas para tirar todas as dúvidas da sua cabeça. Olha para você ver, essas mulheres aqui recebem a herança, Deus muda a lei. É interessante que nesse mesmo capítulo aqui, Deus fala para Moisés, Moisés, sobe no Monte Abarim, veja aí a terra que você era para entrar. Por causa da sua rebeldia você não vai entrar, você vai ficar de fora. E Moisés ele ora, Senhor, não deixa o teu povo sem pastor. E Deus fala, Josué será o novo pastor que vai conduzir o povo. Interessante que no capítulo 36 fala de quem? Das filhas de Zelofeade, que essas mulheres permaneceram fiéis e obedientes a Deus, onde casaram com pessoas da mesma tribo. Meu querido, se eu não foi muito claro para você, eu quero que você me perdoe. Que vocês me perdoem. Você entendeu? Mas que peça a Deus o direcionamento dele através da sua palavra. Eu estou dando aqui os principais tópicos. Os principais tópicos que eu podia aqui passar
amanhã todinha aqui estudando esse livro e não daria, porque são vários assuntos aqui em um só livro. Aqui, só para que os irmãos venham compreender melhor a palavra. Eu quero que Deus abençoe poderosamente a vida de cada um, em nome de Jesus. Amém.